Deus seja louvado. Quando ele vai abrindo a palavra, eu vou procurar o capítulo aos Romanos. Epístola aos Romanos. Capítulo 9. Glória a Deus. Vamos iniciar no verso 6. Romanos capítulo 9, iniciando no verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: a compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui, Irmandade, nesta passagem, o Senhor mostra claramente para nós que, aqui diz o título: a liberdade absoluta da graça de Deus.
dizendo que o Senhor, Ele é o dono de tudo, é Ele que faz tudo, e que nós não temos que querer entender às vezes alguma situação, ou até ensinar o Senhor. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Deus, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas, Ele cumpre a sua vontade, e muitas vezes nós queremos que Ele cumpra a nossa vontade, mas o Senhor cumpre a sua vontade. E o Senhor inicia esta palavra dizendo: dá glória a Deus pela vontade de Deus na tua vida. Santo é o nome do Senhor. Até o não do Senhor muitas das vezes é um sim para nós. O Senhor, Ele quer o melhor do seu povo, e nós não conseguimos às vezes entender, não é? O querer, a vontade e o fazer de Deus na nossa vida. Mas é por isso que fala assim: a liberdade absoluta. O Senhor faz como Ele quer, para quem Ele quer e da forma que Ele quiser fazer. E a palavra que está na boca do crente é: amém, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. Porque o Senhor, Ele tem uma obra maior na vida de cada um de nós, a obra da salvação. Só de nós temos sido escolhidos, eleitos, como nós vamos reler aqui o que diz na palavra, não é? É Ele que nos escolheu, é Ele que elegeu, é Ele que fez esta obra maravilhosa. E o intento do Senhor, acima de tudo, é cumprir a obra que Ele começou na vida de cada um de nós, a obra de salvação na nossa vida. Então Ele fala assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. É o Senhor que escolhe. Está na mão do Senhor fazer a obra. Porque que dois, às vezes até irmãos, filhos dos mesmos pais, um crê e outro não crê. Tudo está na mão de Deus. O crer também está na mão de Deus. Se Deus quer, Ele abre a mente, abre o coração, a palavra entra, faz morada e o Senhor faz uma obra. Santo é o nome do Senhor. E nós temos que aceitar a vontade de Deus e viver bem com Deus, aceitando aquilo que o Senhor faz. Então Ele fala aqui: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Olha o detalhe: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, Esaú e Jacó estavam no ventre de Rebeca. Eles não tinham nem nascido ainda, não tinham praticado nem bem nem mal. Está escrito aqui: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Tinha lá Jacó e Esaú no ventre de Rebeca, nem nasceram, não fizeram nem um bem nem um mal, para dizer: esse fez um bem, esse fez um mal, esse tem uma obra boa, esse tem uma obra não boa. Não, então não foi assim. Já desde o ventre lá da mãe, então o Senhor tinha uma eleição, o Senhor tinha uma escolha, porque o Senhor coloca a vida, a alma, o espírito, e o Senhor tinha uma eleição e uma escolha sobre Jacó. Então eles não tinham nem nascido, já falou para Rebeca assim: o maior servirá ao menor. Porque o Senhor sabia que espírito que Ele ia colocar no maior e que espírito Ele ia colocar no menor. Então Ele já falou: o maior servirá ao menor. E nasceu Esaú primeiro, que era o maior primogênito, e depois nasceu Jacó. E Jacó, grudado
no calcanhar, não é, de Esaú, porque Esaú foi sair primeiro, foi o afoito, foi o que correu, foi o que saiu primeiro, e o outro segurando para, não é? Mas não adiantou, a eleição estava sobre Jacó. Dá para dar um glória a Deus que a eleição caiu na tua cabeça, irmão? A eleição caiu na tua cabeça, irmã. Santo é o nome do Senhor. És um privilegiado nesta terra de bilhões de pessoas. A eleição caiu na tua cabeça. Alguém pode dizer, mas como assim? Como assim? Tem tanto cristão nesse país? Tem tanto cristão? Pois até nisso tem uma eleição. Nós poderíamos ter nascido num país que não é cristão, num país que crê em outros espíritos, num país que crê em outros deuses, e Deus nos fez nascer neste país, na casa que nascemos, no lugar que nascemos. Dá um glória a Deus, porque chegou a graça de Cristo Jesus na tua vida. Isso se chama eleição. Glória ao nome do Senhor. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Ninguém vai se salvar pelas obras, mas nós temos que mostrar as obras. Se somos cristãos, as obras têm que nos acompanhar. Mas é a fé no nosso coração, colocado pela eleição do Senhor, que colocou na nossa cabeça, e tem que ter a obra sim. As obras têm que nos acompanhar. Então nós vamos alcançar uma salvação proposta pela palavra de Deus. Eleito do Senhor, eleita do Senhor, entrou triste, abatido, provado, caluniado, vai sair daqui dizendo: tu és meu eleito, tu és minha eleita, vai para a tua casa em paz, porque eu vou cuidar da tua vida. Santo é o nome do Senhor. Aqui nasceu dois, Jacó e Esaú, só que já estavam lá no ventre da mãe. Ninguém fez bem, ninguém fez mal, não teve obra, está nascendo, tá? Mas o Senhor já tinha eleito, esse aqui vai ter que servir aquele. Santo é o nome do Senhor. E nós conhecemos a obra que Deus fez com Jacó, que depois mudou o nome dele para Israel, e nós sabemos que a descendência de Jacó foi uma descendência eleita. Dali saiu as 12 tribos da promessa que o Senhor fez. Dá um glória a Deus, irmão, dá um glória a Deus. É palavra para trazer alegria no nosso coração, de sentir o privilégio de ter o Senhor como nosso pastor. E se Ele é teu pastor, nada te faltará. Santo é o nome do Senhor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Olha só o nível da profundidade dessa palavra. Duas crianças sendo geradas no ventre de Rebeca. E o Senhor já falou assim: amei Jacó e aborreci Esaú. E alguém vai dizer alguma coisa que o Senhor estava errado? Se Ele que pôs, Ele sabia quem Ele estava formando, Ele sabia o que Ele estava formando, que espírito que Ele ia colocar ali, Ele sabia, Ele conhece. E aí Ele fala assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? A palavra pergunta. Alguém pode dizer: mas que o Senhor coloca duas crianças, um Ele aborreceu e o outro Ele amou? Nós vamos discutir com Deus? É a mesma coisa que perguntar: por que esse aqui creu e esse não creu? Por que nasceu na mesma casa, um é de um jeito, outro é de outro jeito? Por quê? Nós vamos discutir com o Senhor o porquê das coisas? Então fala assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Que o Senhor é injusto? E vem a resposta: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Por isso que fala aqui a liberdade absoluta da graça de Deus.
Então, se entrou aqui alguém hoje, entrou aqui achando que está sendo injustiçado por Deus, ou pela vida, ou pela situação, o Senhor te diz: a tua justiça sou eu, filho meu. A tua justiça sou eu, filha minha. Deus já te dei o dom de crer e já te ofereci a salvação. Fica firme e fiel, porque tu és um eleito e uma eleita na presença de Deus. Mas porque alguém entrou, mas por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Pois vimos essa situação. O Senhor então permitiu de 2 bebês que não fizeram nada. Um ele amou, outro ele aborreceu. E nós vamos discutir a forma com que o Senhor quer nos levar nesta vida, nesta terra. Vamos dar glória a Deus da forma que Ele nos leva aqui. O importante é Ele nos levar do jeito dele e nós entrar lá no céu. Santo é o nome do Senhor. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha o exemplo de Esaú e Jacó aqui, cumprindo aqui. Não depende do que quer, nem do que corre. Talvez, já lá no ventre, Esaú correu para nascer primeiro. Jacó até segurou no calcanhar dele, mas ele nasceu primeiro, correu. Mas não adianta correr, nessa graça não adianta correr, nessa graça não adianta se espernear, e nessa graça não adianta reclamar. Nessa graça só temos que pedir: tem misericórdia, Senhor, me ajuda, tem piedade de mim. Porque aqui diz assim: me compadeço de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não depende do que quer, não depende do que quer, e não depende do que corre, mas que de Deus que se compadece. Quem sabe tem alguém aqui que está querendo muito e correndo muito, correndo atrás das coisas materiais. Corre para cá, corre para lá, busca aqui, busca ali, procura aqui, procura ali. E o Senhor te diz: busca a mim que você vai alcançar. Corre menos e me busca mais. Viva mais em paz, dá mais glória a Deus, aceita mais a vontade de Deus na tua vida. Traga alegria na tua casa. Seja feliz com a porção que eu te dei, que eu vou aumentar a tua porção, te diz o Senhor. Não é nem do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aceita a vontade de Deus e Ele vai se compadecer de ti, e vai fazer uma obra e o nome dele vai ser glorificado. Deus seja louvado. Amém.